Olá, liceístas! Vamos dar continuidade à aula sobre a terceira geração do modernismo brasileiro, agora abordando os autores da prosa. Vamos ver quais são as características das obras literárias desse período e falar dos principais representantes. Dentro da prosa, nós vamos ter a exploração da linguagem que vai favorecer novas experiências que vão romper com a estrutura tradicional da narrativa e, ao mesmo tempo, vão permitir um mergulho na mais profunda intimidade do ser humano. Eis aí as duas características básicas desse período. Essas experiências que vão romper com a estrutura tradicional da narrativa, porque nós não teremos romance na forma tradicional que era produzida até então, e a principal temática vai ser esse mergulho na profunda intimidade do ser humano quando se trata de prosa. O convencionalismo da prosa acaba. Como assim? Nós não vamos mais ter aquele romance de, em média, 200 páginas, começo, meio e fim, aquele roteiro linear, bem explicadinho, com muitas ações, a sequência de ações até chegar conflitos, até chegar o clímax, até chegar o desfecho. Essa estrutura ela vai ser abandonada. Por exemplo, nós vamos ter um romance de mais de 500 páginas que não vai ter sequer uma divisão capitular. Ou seja, não tem divisões em capítulos. Alguém pergunta que capítulo você está lendo? Não tem, no meu texto não tem divisão em capítulos. Nós vamos ter, por exemplo, o narrador que vai se confundir com a personagem que detém diretamente a palavra, onde há a mistura da fala do narrador com a fala da personagem, com o pensamento dessa personagem. Muitas vezes a personagem narrando mesmo, contando a sua história. Nós vemos também o narrador ser transformado numa consciência crítica que ajuda o leitor a refletir sobre o significado dos comportamentos das suas personagens. Então, conversa com a gente, sai da obra e analisa. Coitado de fulano, analisa o comportamento dele, ajuda a gente a refletir sobre o significado dessas ações. Então, vamos ter, por exemplo, uma obra nesse período que se chama A Hora da Estrela, em que a gente tem um livro que a gente acompanha um autor escrevendo um livro e acompanha ao mesmo tempo a história contada nesse livro. Então a gente acompanha duas obras, duas histórias dentro do mesmo livro, né? A gente vê uma história sendo contada e a gente acompanha quem está contando essa história, certo? Então é um enredo do enredo dentro da mesma obra. As obras desse período vão se voltar para os dramas existenciais humanos que podem levar, inclusive, os leitores a essa mesma investigação dos seus desejos ocultos, de seus sonhos impossíveis. Então a gente acaba se identificando com essas personagens. Por tratar de coisas íntimas, de emoções, de sentimentos, de desejos, de frustrações, são ações que partem do cotidiano, muitas vezes, da pessoa, que pode ser parecido com o nosso. Daí essa identificação. Fazer, de repente, inclusive, que a gente investigue o porquê da nossa infelicidade, o porquê da nossa insatisfação. Será que não é algo parecido com o que vive essa personagem? Então, são enredos como esses que nós vamos encontrar nessa fase. Elas vão remeter ao que há de mais profundo em cada ser humano, esse universo interior que está escondido muitas vezes, que a gente não acessa, mas que é de onde se originam todos os nossos desejos e nossas frustrações. Especialmente na figura de Clarice Lispector, isso vai acontecer. Eis nossa principal escritora, Clarice Lispector, que viveu de 10 de dezembro de 1920 até 9 de dezembro de 1977. Uma vida razoavelmente curta, morreu um dia antes de seu aniversário, observe aí a data. Mas uma escritora riquíssima em matéria de produção literária. Ela é muito lida, é muito apreciada, inclusive é considerada um texto muito moderno, de muita sensibilidade. Olha o que dizia aí: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Então vamos saber um pouquinho mais sobre Clarice Lispector. Ela era filha de pais judeus e nasceu na Ucrânia, que até então pertencia à União Soviética. Como houve aquele golpe da Revolução de 1917, para evitar perseguições, eles fogem e vêm para o Brasil, onde alguns parentes da mãe dela já viviam. Então eles se direcionam até essa cidade, que era Maceió,
e depois acaba mudando para Recife a fim de conseguir um trabalho melhor para o pai. Ela vem com o pai, a mãe e mais duas irmãs. Ela era a irmã mais nova. A mãe dela já era bem adoentada. A mãe dela tinha contraído sífilis através de um estupro que sofreu naquele turbulento cenário de guerra no país. E eles acreditavam que se a mulher engravidasse, ela ficaria curada. Então, por isso nasce Clarice. As irmãs dela já eram bem mais velhas que ela, mas não funcionou. Então, a mãe dela acaba contraindo também uma doença que vai lhe dando paralisia ao longo da vida e acaba falecendo quando ela ainda é uma criança. Na verdade, a mãe dela morre quando ela tem 10 anos de idade e aos 15 ela vai morar no Rio junto com seu pai e uma das irmãs. A outra vai mais tarde porque estava trabalhando. Ela vai cursar direito e para ajudar no curso e nas contas de casa, ela trabalha dando aulas particulares de português e matemática, vai fazer tradução alguns textos científicos e também vai trabalhar como secretária num escritório de advocacia. Ela vai se casar com um colega de faculdade. Dizem que ela tinha uma paixão por um outro escritor, uma paixão não correspondida, porque ele era homossexual, era muito amigo dela, mas dali não passaria. Então ela acaba se casando com um colega de faculdade que vai ingressar na carreira diplomática. E já casada com ele, ela se vê obrigada a acompanhá-lo nos países em que ele precisava trabalhar, tá? Então ele vai inicialmente para o Pará, depois para a Itália. Ela vai fazer uma via crucis com esse marido, vai morar na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Paris, enfim, vários lugares, porque ele era diplomata e ela tinha que acompanhá-lo. Não se sentia muito confortável com isso, né? Ela não queria deixar os amigos, a família, mas acaba indo. Nesse período que ela mora fora, ela tem seus dois filhos. O primeiro, inclusive, nasce quando ela está na Suíça, mais tarde vai desenvolver ou vai ter diagnosticada a esquizofrenia, então ela vai precisar se dedicar bastante a ele. Então, ela ficava como dona de casa e demorou até razoavelmente para se formar. Ela só vai se formar aos 32 anos de idade, né? Porque alguns períodos eles passavam no Brasil e ela chegava a cursar algumas disciplinas. Precisa se dedicar, né, dedicar atenção a esse filho e também produzir as obras literárias enquanto dona de casa. O casamento vai se desgastando enquanto eles estão morando nos Estados Unidos, já com dois filhos, e ela se divorcia e retorna ao Brasil com os filhos. Para se sustentar, ajudar a se sustentar, ela vai começar a escrever para jornais e revistas, crônicas, reportagens, entrevistas. É a maneira que ela encontra de sustentar seus filhos. Mais tarde, ela vai quase falecer no incêndio. Ela era fumante e dormiu com cigarro aceso. Então, no quarto há um incêndio, o quarto dela inclusive fica arrasado, destruído. E ela também vai ser severamente queimada, especialmente na mão. Chegam inclusive a cogitar a amputação dessa mão, mas no final ela consegue se recuperar, né? Na sequência vai passar por um período de depressão, mesmo com a ajuda dos amigos, vai continuar escrevendo e vai se recuperando. Ela vai falecer em 66, tá? Vítima de. Inicialmente, ela descobre que está com uma obstrução intestinal. Não conseguia eliminar, né, suas fezes e acaba sendo internada. Fazem uma cirurgia para descobrir o que está acontecendo e descobrem que lá ela tem um câncer no ovário e que era irreversível, não tinha mais como tratar. Ela teria poucos meses de vida, não chegam a divulgar isso para ela, então ela acaba falecendo no hospital mesmo alguns meses depois. Então, essa foi a vida da Clarice Lispector. Que tipo de obras ela escreve? Ela escreve crônicas, que são aqueles pelos quais ela mais se destaca, mas escreveu alguns romances, inclusive premiados. Muito do dinheiro dela vinha, inclusive, desses prêmios que ela alcançava pelas suas produções literárias. E também escreveu obras infantis, algumas encomendadas e outras por iniciativa própria. Quais são os temas sobre os quais ela escreve? A condição feminina. Quase todos os personagens centrais do seu texto são mulheres. A dificuldade de relacionamento humano, especialmente da mulher com a mãe, da mulher
com os filhos, da mulher com o esposo, com a sociedade, a dificuldade do relacionamento humano e a hipocrisia dos papéis socialmente definidos, né? O que se espera da mulher, o que não se permite à mulher dentro daquela sociedade. E muito da busca do eu, de você se entender, de você se satisfazer, especialmente de mulheres que viviam em situações de vida, às vezes, entediantes, monótonas, insatisfeitas, mas que persistiam nessa vida, pela dependência, pela família, pelos filhos, sempre abrindo mão daquilo que ela queria. Dentro da obra dela, também a presença constante de animais, que muitas vezes vão simbolizar a busca das personagens pela libertação dessas amarras sociais. Então, às vezes, a mulher observa um cavalo correndo no pasto livre, e aquilo representa exatamente essa sede de liberdade que essa personagem tem, de querer sair pelo mundo aí sem ninguém amarrá-la, livre para escolher seus caminhos, aquilo que a sociedade não permitia. E o mergulho também no irreversível processo de individualização, de você se conhecer, de você saber quem é, perceber que você é diferente dos outros. Você não tem que fazer a vontade alheia, você tem que seguir as suas ideias. Então, é um processo de individualização do ser humano. Nós temos na obra dela aquilo que a gente chamou de que é grande introspecção dessas personagens. Nós vamos passar na obra de Clarice Lispector aparentemente mais tempo dentro da mente da personagem do que do lado de fora. Então, as ações, elas praticamente são pouco importantes, a gente quase não observa o que a personagem fez. É possível de a gente ler 3, 4 páginas só de pensamentos da personagem. O que ela fez esse tempo todinho? Ela ficou sentada num banco olhando para um jardim. Ou seja, de ações foram pouquíssimas, mas de ideias e de pensamentos, fluxo de pensamentos gigantescos. Então, é uma marca da obra dela, a grande introspecção dessas personagens. Introspectar, você está vivendo, né? Se voltar para dentro do seu pensamento. As narrativas são complexas e nelas ocorrem transformações capazes de abalar a estrutura prosaica simples da vida das pessoas, levando-as a quê? A questionar o contexto em que vivem e as expectativas familiares e sociais. Então, nós vamos partir de situações cotidianas, situações corriqueiras de mulheres daquele período, passando por aquelas situações e de repente se darem o quê? Ao direito de questionar, de refletir sobre a vida que ela está levando, as expectativas que ela tem e que a família e a sociedade tem dela também. As obras dela se passam basicamente em contextos urbanos, em cidades como Recife e Rio de Janeiro, que eram lugares onde ela viveu. Então, o que mais características nós temos do texto em si? O texto é cheio de lacunas, entre aspas, porque ela faz mais experimentações com relação à estrutura do que com relação à linguagem. Ela utiliza a linguagem cotidiana, contemporânea. A invenção dela, as experimentações estão mais na estrutura desse texto, que muitas vezes não será linear, que muitas vezes terão rupturas, os saltos, assim como, por exemplo, no filme. Num romance tradicional, se a pessoa fosse ao parque, a gente ia observar, o narrador ia nos contar que ela se arrumou, que ela caminhou, que ela se dirigiu até lá, que ela chegou, como era. Com Clarice, não. De repente, a pessoa estava em casa e no parágrafo seguinte ela já está em outro lugar, porque há essa ruptura, essas lacunas, as partes que não interessam, não importam, as partes que não importam, elas serão sumariamente ignoradas. Tá? Ela vai abordar o imprevisto que rompe o rotineiro. É isso. Vem uma pessoa numa situação de rotina e de repente acontece um imprevisto. E esse imprevisto vai despertar essa pessoa que a gente chama de epifania, que é uma característica da obra dela. Ela não vai dar importância ao fato em si, mas sim à repercussão que esse fato vai trazer para o indivíduo. Vai acontecer algo que vai fazer essa pessoa despertar. Essa epifania é uma espécie de revelação. A pessoa vai se dar conta da sua infelicidade, da sua insatisfação, da sua necessidade. Não importa que tenha sido um fato corriqueiro, mas ali é um gatilho, né? Vai despertar essa epifania nessa personagem. Nós vamos ter o domínio total da técnica de fluxo de consciência, porque, como eu disse, essa é uma marca da autora. Nós vamos ter total mergulho no pensamento dessas personagens. Então, fluxo de consciência e epifania são características marcantes da obra de Clarice Lispector.
Muitos críticos que têm estudado a obra dela, eles apontam uma estrutura recorrente. Basicamente, a gente pode encontrá-la em vários contos, por exemplo. Uma estrutura que é composta de uma situação inicial, onde a gente tem a personagem numa situação cotidiana, uma rotina. Acontece esse evento, que ela pressente, normalmente com uma inquietação, algo que já começa a incomodá-la, e aquela gota d'água aparece para despertar a reflexão, né? Ou a tomada de consciência de si mesma da personagem. Vai ocorrer então esse evento que ilumina a vida, que é o que a gente chama de epifania, uma espécie de revelação. A pessoa se dá conta do que está acontecendo com ela na vida. E na sequência vem um desfecho, no qual a vida da personagem vai ser reexaminada muitas vezes. Se a personagem for voltada para a ação, ela vai tomar uma atitude. Outras vezes, se a pessoa for mesmo da apatia, ela simplesmente vai continuar. Se deu conta da infelicidade, mas segue. Então, nós temos crônicas como essa, em que a mulher está insatisfeita, pensa em nem voltar para casa, e chega em casa tarde e ainda vai. A gente pensa que ela vai fazer alguma coisa e de repente ela não. Está na hora de fazer o jantar que fulano já vai chegar, vai continuar seguindo a sua vida. Enquanto outras não. Tem esse momento de revelação, de epifania, está cheia dessa vida. Quando chega em casa, o marido já está lá, e aí, cadê o jantar? Não está pronto? Ela simplesmente não responde, pega o filho e vai embora, porque ela não quer mais aquela vida. Então, dependendo da tendência da personagem, se for para ação, se for para apatia, pode ser que o final seja não aquele que a gente desejaria, mas aquele que a personagem foi capaz de fazer. Então, o que é esse fluxo de consciência? É a matéria principal do enredo dela, tá? Esse fluxo de consciência, o pensamento da personagem, a gente é lançado lá de sopetão. Muitas vezes o texto já começa assim. Nós não temos aquela estrutura tradicional de apresentação da personagem, o que ela é, o que ela faz, aquela cena toda descrita bonitinha, ainda sem nada de diferente acontecer para balancear ou para balançar as estruturas. Não, a gente muitas vezes já é lançado de sopetão nesse pensamento da personagem, começa a formar a imagem dessa personagem, entender a história dela à medida que a gente vai acompanhando os pensamentos dela. Essa técnica ela é utilizada para expressar, por meio do monólogo interior, porque é como se a personagem estivesse conversando consigo mesma, os vários estados de espírito e as emoções que caracterizam esse personagem. Tá? Observe que se esse pensamento dessa personagem, ela estressada, ela desequilibrada, muitas vezes o pensamento dela vem assim também, tá? Muitas vezes sem a garantia dessa articulação lógica entre as ideias, né? Pode ser uma série de impressões, a pessoa mostrando como foi que ela viu isso, como é que ela ouviu aquilo, né? Qual foi o gosto que ela sentiu nesse momento, as reações físicas, as associações que ela fez. E muitas vezes, como eu disse, caótico, porque se a pessoa está numa situação caótica, desequilibrada, dificilmente ela vai conseguir ter um pensamento linear, organizado. Então, nós vamos mergulhar na mente de uma pessoa, dependendo do estado de espírito dela, né? Nem sempre esse pensamento será linear ou racional. Vocês têm no livro mais informações sobre a Clarice na página 221. E temos também lá uma crônica para ser lida. Então, na internet a gente encontra muitos textos da Clarice. Ela é uma das autoras mais populares que nós temos. Alguns livros dela também são bem populares, como Laços de Família, Perto do Coração Selvagem, e até A Hora da Estrela, que já virou um filme, conta a história da Macabeia, que infelizmente é uma personagem que também não tem um final feliz. Pode acontecer na vida real, né, gente? Então, o importante é que vocês tomem contato com a autora, leiam as obras. Na biblioteca da escola tem, toda biblioteca estudantil tem. Na internet as crônicas estão completas em PDF ou em sites para vocês darem uma olhada. Analise a produção literária e leiam quanto mais vocês puderem de textos dessa autora.